Olá, meus chuchus, tudo bem por aí? 9 horas em ponto, segundo dia do nosso desafio. Como é que vocês estão? Pessoal que tá chegando aí, Lute, Lívia. E aí, pessoal? Isadora, tudo jóia por aí, gente? Wagner, Ju, tudo bem? A Fê, a Lê. Que bom que vocês estão aqui, gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Tô muito feliz por mais esse dia de desafio. Obrigada, Dora. Mais esse dia de desafio aqui que a gente vai ter juntos. E eu espero que vocês curtam. Pra quem tá chegando aí de paraquedas, boa noite, Lu. Pra quem tá chegando aí de paraquedas, não sabe muito bem do que se trata, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre saúde na redação do Enem, né? Eu vou explicar já já pra vocês como que vai funcionar o esquema. Mas enfim, tô muito feliz que vocês estão aqui, viu? De verdade. Obrigada, Lucas. Verdade, né? Dia dos professores. Ei, Lívia, tudo bem? Ei, Sávio, saudades também, meu querido. Muitas, muitas saudades mesmo. Que dia que esse AD vai acabar? Oi, Érica. Bom, pessoal, vou aproveitando então que o pessoal já tá chegando aí, daqui a pouquinho, pra gente não atrasar muito a nossa live, e explicar aqui pra vocês como que vai funcionar a nossa dinâmica hoje. Obrigada aí por todos os felizes dias dos professores. Mas voltando aqui, então, a gente vai explicar pra vocês, na verdade eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a nossa live de hoje. Seguindo o mesmo roteiro da última live, pra quem estava presente aqui na última live, a gente vai falar hoje sobre argumentação no Enem, só que ontem a gente falou de ciência e tecnologia e hoje a gente vai falar de saúde com ninguém mais, ninguém menos do que o Ângelo do curso BioATP. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Ângelo aqui para conversar com a gente, tá? E aí, pessoal, a gente vai ver algumas questões específicas aí da saúde na redação do Enem, atrelando os conhecimentos de argumentação que eu vou trazer para vocês, com conhecimentos de mundo que o Ângelo vai trazer, que vocês vão usar para embasar as ideias que vocês possam apresentar ali naquela argumentação do Enem, tá? Então, assim, uma aula super prática, vai dar para anotar muita coisa. Ontem recebi anotações de cadernos de vocês, assim, cheios de anotações legais, trazendo ali possíveis temas, né? Então, tenho certeza que vocês vão, sim, adorar a live de hoje. A gente vai falar aí também sobre um possível tema do Enem relacionado à saúde aí, tá bom? Então, vou chamar o Ângelo aqui, deixa eu só clicar aqui para poder chamar ele de uma vez, chamá-lo de uma vez, chamar ele é péssimo, né, Bela? Já tô aqui chamando. E aí vai funcionar dessa maneira. Eu vou conversar com o Ângelo, mas ao finalzinho a gente vai respondendo as perguntas que vocês forem mandando, tá? Por favor, gente, se vocês forem mandar alguma pergunta, mandem aqui embaixo. E aí, Ângelo? E aí, beleza? Tô Deixa eu só joia, e ligar o você? microfone aqui. Tudo bem Tá demais, é. joia. Que prazer. Não, prazer é todo meu, vai ser ótimo. Então, pessoal, como eu ia falando, o Ângelo vai ligando ali. Lembrem-se de mandar as perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, queiram interagir com a gente. Mandem numa caixinha de perguntas que fica ali, é um quadradinho, na verdade um retângulozinho, que tem uma interrogação dentro, assim a gente não se perde nas mensagens, tá joia? E aí, Ângelo, como estamos? É bom demais nosso dia hoje, né? Parabéns para nós. Nosso dia. Parabéns, parabéns. Dia do professor. Pessoal, Dia então... legal, né? Eu Oi? achei Desculpa. ótimo, assim, um dia super legal o dia, né? Tipo, dei aula hoje, os Uhum, meninos lá conversando, dia dos professores. Aí você começa a lembrar dos uhum. professores que foram influência na vida, né? Que a gente tem vários Sim. professores que influenciam a gente. Hoje eu lembrei muito desses professores, eu achei assim, fantástico a importância deles na minha vida. Então, é muito bom ser professor. É por isso Uhum. que estou satisfeito, né? Não, é muito gostoso mesmo, assim. Eu também revivo muito isso, né? Porque boa parte dos nossos colegas de trabalho me deram aula. Infelizmente não tive aula com você, né, Ângelo? Mas, É verdade. assim, mas boa parte dos nossos É colegas me deram porque aula, então pode falar. eu sou mais jovem, né, do que os outros. Ah, entendi, entendi. Mas o Guizoli também é jovem, só ele não me deu aula. Você está brincando. Guizoli não me deu aula, você acredita? Ah, eu queria ter aula Oi, com o gente. Guizoli, viu? Você bem, Oi? deve ser maravilhoso. Eu queria muito ter aula com o Guizoli. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Deve ser incrível. Os meninos falam super bem das aulas dele mesmo. Mas, Ângelo, então vamos lá, né? Vamos conversando aí, direcionando ao nosso tópico do dia de hoje. Vamos falar hoje, então, de saúde na redação Enem. Só que antes de a gente entrar literalmente no nosso tópico, eu queria perguntar, assim, a você, para você, na verdade, pedir a você para você se apresentar pra gente e logo em seguida eu me apresento aqui também.
Não, beleza. Então, pessoal, sou o Ângelo, eu sou professor de biologia, eu dou aula atualmente no Bernoulli, eu dou aula também no QI pré-vestibular e tem um curso online que é o BioTP, junto com a professora Poliana Fantini e com o Daniel, que a gente gravou a biologia inteira, a gente faz muita coisa também. Vocês podem ficar de olho aí, a gente faz alguns simulados. Então, quem tiver interesse depois também, eu estou transmitindo aí pelo perfil do BioTP. Segue a gente, tem muita coisa lá bacana também. Então Show é de isso. bola. Então, gente, o Ângelo falou ali, né? Trabalha atualmente no Bernoulli, tá com esse projeto do curso BioTP, que é um projeto fantástico, né, Ângelo? Sou colega de trabalho do Ângelo, do Bernoulli, né? Meu nome é Isabela, para quem não me conhece, muito prazer. Eu dou aula no Bernoulli de Redação e Linguagens para o terceiro ano, tanto terceiro ano regular quanto terceiro ano em MIITA. E também trabalho no percurso educacional. Sou formada em letras, né? Acho que é meio óbvio o link aí, mas sou formada em letras pela FMG e tenho uma pós-graduação em gestão escolar. Então, assim, o meu intuito com esse projeto aqui do Instagram é tornar tornar a educação um pouco mais leve, um pouco mais divertida e acessível. Eu tinha até comentado com o Thales ontem que nenhum aluno aguenta mais ficar sentado com a bunda na cadeira escutando o professor falar durante 6 horas seguidas, né, Ângelo? Isso aí já não é mais o perfil do aluno atual. O aluno prefere estar deitado na cama, com o telefone na mão, né não? Total, eu fico imaginando, assim, eu tentei imaginar se fosse eu aluno, nessa situação Uhum. de pandemia, aula online, como que eu ia me comportar. E eu te juro que eu não, porque, assim, não tenho certeza como que eu me comportaria. Eu acho que eu ia me dar mal em algumas coisas também, sabe? Porque deve ser muito Uhum. difícil ficar o dia inteiro sentado na frente do computador, vendo aula, e é diferente, né? Quando a gente está Ai, na com sala de certeza. aula, tem algumas coisas muito gostosas que acontecem, e essas coisas gostosas que acontecem, elas vão mexendo com a gente, isso vai aumentando nosso nível de felicidade, e com certeza a aula fica mais gostosa. A Uhum. online também aumenta, mas ver a cara, ver o rosto, o sorriso, não que ri, né? Quando você fala alguma coisa, o pessoal ri. É gostoso demais, cara. Então, assim, Nó tô demais. sentindo falta. Não, também tô sentindo demais. Eu faço ideia também na cabeça dos alunos, né? Esse movimento, acho que todo professor né, nesse período de pandemia fez esse movimento de se colocar no lugar do aluno. E assim, são tantas ansiedades, né? Tanta coisa, assim, é tanto sonho envolvido que realmente mexe, mas assim, graças a Deus a gente está super adaptado aí nessa nova realidade. E, enfim, é diferente, né? Claro, não tem aquele toque do presencial, mas a gente É, vai dando, vai fazendo dar certo aos pouquinhos, né? é. Com A gente vai certeza. acostumando, né? Uhum. A gente e os alunos também, né? Com certeza. Para eles também foi um processo de adaptação. Não, eu dou pala dos meninos que eles começaram a rir agora na hora da aula mesmo, assim. Você fala alguma coisa, já manda, cara, todo mundo começa a rir. Eu já sinto que tá a turma inteira rindo, por exemplo, sabe? Aí já fica mais presencial, né? Aí você vai aumentando a Aham. felicidade também. É verdade. Não, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Mexer com essa alegria, assim, é realmente o ponto ápice, assim, né, da nossa profissão. É muito gostoso mesmo. Ângelo, vamos lá então, né? Bora. Quero começar te fazendo uma pergunta que é uma pergunta capciosa, né? Vamos ver o que você vai responder. Ontem o Thales me surpreendeu, eu tenho certeza que também você vai me surpreender com a sua resposta. Como que era a sua relação com redação quando você estava ali estudando para pré-vestibular, estudando, né, talvez no terceiro ano, não sei se você chegou a passar direto, mas como foi sua relação ali com a redação? Eu fiz terceiro ano e fiz pré-vestibular. E Uhum, assim, eu lembro do primeiro ano já, fazendo redação, segundo ano. Na minha época, a redação não era tão importante igual é hoje. Ela não era a maior uhum, parte da prova, igual hoje a redação vale muito, né? Quando eu uhum, fiz, existia a primeira etapa e a segunda etapa. A segunda etapa tinha as matérias prova aberta, por exemplo, das matérias que estavam relacionadas com o seu curso. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz prova aberta de biologia, de química, e tinha também alguns textos que eu tinha que construir que eram textos curtos. Não era essa redação estilo do Enem, não, sabe? Então a gente treinava de forma diferente. Às vezes estava associada à escrita até à literatura também. Então a gente tinha que escrever os textos. Então era bem diferente do que é hoje. Mas alguns lugares tinham esse tipo de redação parecido com o Enem. Então a gente treinava isso também. Eu lembro que eu tive um professor de redação, isso no colégio, assim. Aí a primeira vez que ele chegou, botou uma banca, falou assim: agora a gente vai ter umas aulas muito boas de redação, vocês vão aprender a escrever. Vocês escrevem muito mal. Aí ele passou um tanto de receita de bolo pra gente, sabe? Acho que assim, isso tá fora de moda, né? Mas na minha época rolava assim aquele negócio, vou passar uma receita. Aí teve uma coisa que me marcou muito, que eu não esqueci de jeito nenhum, cara. Que toda vez que a gente escrevia uma redação,
a gente tinha que, em algum ponto, chamar a atenção das autoridades competentes, saca? Então eu tinha que falar, pedir lá para as autoridades competentes para resolver o problema. Então, assim, foi um caos. Eu fui aprender a escrever mesmo quando estava no cursinho, que eu descobri que tinha que treinar, que aí eu comecei a fazer redação, aí você mandava para correção, aí você mandar para correção, você vê só o texto corrigido, e o tanto que você escreve mal, e o tanto que você está melhorando. Isso foi muito importante para mim, assim. Então eu mandava a redação, aí a galera foi corrigindo, eu fui melhorando, mas nunca foi meu forte, nunca foi meu ponto forte. Eu dedicava muito à biologia, que eu já amava a biologia. Como consequência, acaba gostando muito de química também, né? Porque biologia e química são muito ligados ali. Então o que eu amava mesmo era biologia química. E redação, eu tentei segurar ali do jeito que deu, fui levando, fui fazendo, mas acabou que foi bacana, deu tudo certo. Ai, que bom, que bom. Então, essa questão realmente, né, quando eu montei os roteiros das lives, eu não tinha me atentado a isso, porque realmente a gente vê que existe uma crescente da quantidade de pontos atribuídos à redação. Hoje em dia, sem sombra de dúvidas, ela é o que vai alavancar a nota do aluno ali, porque ela é a única em que você consegue alcançar 1.000 pontos, tirando, né, aquelas exceções de matemática que, inclusive, passaram ali dos 1.000 pontos. Então, realmente, é muito diferente até esse mesmo formato que você comentou aí, né? Antigamente tinha mais uma questão aberta, não era muito É. bem uma redação, né? E para esses outros vestibulares, assim, que você tinha que fazer alguma redação, você já pensou em utilizar algum argumento relacionado à área da biologia na sua redação? Ou isso nunca nem passou pela sua cabeça? Você via como duas áreas, assim, completamente diferentes? Não, hoje eu acho que vocês, professores de o sistema. Porque antigamente, assim, a gente aprendia meio que um modelo. Era isso, assim, a gente não tinha que saber tantas coisas, a gente não tinha que ter esse tanto de contexto, esse tanto de conteúdo para escrever bem. E hoje eu vejo uma preocupação sua incrível. Eu, de vez em quando, assim, eu entro depois do professor de redação na sala, aí eu vejo o quadro, assim, eu acho incrível. Eu acho incrível, assim. Igual, uma vez eu estava entrando lá, a pessoa estava falando de vacina. E quanta coisa bacana que falou, quanto conteúdo massa, sabe? Então vocês mudaram muito isso. Na minha época não existia essa lógica. Então eu acho que isso é muito importante, porque escrever bem é uma coisa que ajuda para qualquer área, né? Isso é uma coisa que é fantástica. Então, esse tipo de treino que os meninos têm hoje, essa dedicação que eles fazem várias redações por semana, tem aluno que faz 3, mais ou menos isso que eles fazem por semana, 3 redações, né? Geralmente 2 a 3 redações, isso mesmo. Pô, isso é fantástico, porque você vai treinando, você vai pegando jeito, né? Agora, eu não sei se você repara isso, até para biologia mesmo, se eu fico muito tempo sem fazer alguma coisa, dá uma enferrujada. Aí depois Com você vai certeza. voltando, às vezes. Teve uma vez que eu escrevi uma apostila, um capítulo de uma apostila de biologia. E a Carol, minha esposa, é professora de literatura, né? Então era massa demais, porque eu escrevia e a Carol corrigia. Daí, nas correções da Carol, eu comecei a aprender tanta coisa, mas tanta coisa. E o mais legal, porque como ela é professora de literatura, o que ela não entendia da biologia, ela falava, não está claro. Eu tinha que reescrever, colocar de uma outra forma. Então eu acho que a prática ali é muito importante, né? Ajuda muito. Ai, com certeza, com certeza. E eu acho isso assim, eu pelo menos tendo a ver isso de uma maneira muito positiva. Porque eu acho que essa mudança aí do Enem de trazer a obrigatoriedade de um repertório sociocultural, né, que é algo sobre que a gente vai falar assim muito aqui hoje, veio muito por isso, assim, né, para uma tentativa de fazer o aluno perceber que os conhecimentos eles não são divididos, né? Não existe assim, o conhecimento de redação e o conhecimento de biologia, o conhecimento de matemática e o conhecimento de química, né? Tá tudo muito interrelacionado. E, assim, o propósito desse desafio nosso é exatamente esse, mostrar, né, o tanto que há essa correlação e o tanto que conhecimentos que o aluno já adquiriu durante 12 anos de escolaridade são úteis, né? Porque os alunos costumam parar e pensar assim, repertório sociocultural tem que trazer um filósofo, um sociólogo. Pô, eu quero esquecer o que ele veio estudando a vida inteira. Vários conhecimentos de biologia, de física, de química, coisas que ele pode trazer ali na redação. Então, assim, o nosso papo hoje vai ser muito em direção a isso. Eu tenho certeza que, assim, vai ser muito bacana. Você vai ter muito a contribuir aqui com a gente. E eu tenho certeza que os meninos vão amar também. Vocês vão mandando aí, vocês estão curtindo, tá, gente? Pô, e sabe o que é uma coisa muito legal? Você fala de conectar os conteúdos. A gente está com essa esperança, né? Com essa expectativa. Quando você cria, por exemplo, lá, a união da biologia, da física e da química numa prova, você pensa assim, beleza, ciência da natureza, vai conectar.
E a gente tem uma dificuldade muito grande de conectar, as questões conectam um pouco. Só que quando a gente vai conversar com um professor de química ou com um professor de física, e a gente percebe que a gente fala das mesmas coisas, muitas vezes a gente tem abordagens diferentes para as mesmas coisas, a conexão seria simplesmente a coisa mais linda, a coisa mais fantástica. Porque estudar é cansativo pra caramba, às vezes. Você senta ali, você tem que aprender, aprender dói. Só que depois, quando você começa a conectar uma coisa com a outra, é a hora que você tem prazer, que você começa a raciocinar. Então, se a gente aprimorasse isso como um todo, seria fantástico. Essa seria uma Sim. ideia muito boa. É verdade, é verdade. Bom, então vamos lá, vamos começar no nosso tema da saúde aqui, Ângelo. Lembrando, né? Como sempre, como é interdisciplinar, a gente pode ir para outras áreas. Ontem mesmo a gente chegou na biologia, já vou te fazer uma pergunta, inclusive, ficou faltando a gente responder ontem. Então, assim, O vamos falar de Thales, na geografia, biologia. física, química, tudo que a gente for abrangendo aqui, não precisa ser necessariamente só a biologia, mas a ideia, né, é pegar mais nesse eixo da saúde aí. Primeiro, eu quero comentar com você, que não sei se você sabe, se o pessoal que está assistindo aí também sabe. Nos últimos anos do Enem, e na verdade, assim, desde a primeira aplicação do Enem, para ser mais ousada aí, nunca caiu nenhum tema relacionado especificamente à questão da saúde, a esse eixo temático da saúde. O que a gente teve ali de mais próximo do eixo da saúde foi o tema de 2013, que foi aquele tema da implantação da lei seca no Brasil, né? E que, assim, é uma relação com a saúde, mas não é uma relação muito próxima, né? É mais uma questão de legislação, tá mais no direito de cidadania que, de fato, aqui pra gente na saúde, né? Então, assim, esse foi um tema que caiu, como já caiu, dificilmente cairá novamente, né? A gente não pode bater o martelo e falar que nunca vai repetir tema no Enem, mas, assim, muito difícil que isso aconteça. E eu trouxe aqui pra gente, então, 3 outros possíveis temas, pra galera que tá anotando aí, que curte as anotações, eu acho legal anotar pra poder treinar depois, né? E colocar em prática as ideias que a gente conversar aqui. E a minha proposta aqui, Ângela, então, é mencionar para vocês possíveis temas, né? Para que você traga para a gente quais conhecimentos de mundo que o aluno, aquele aluno que está no cursinho, no terceiro ano, ele já domina, ou então até mesmo aprofundar esses conhecimentos, para a gente mostrar o tanto que eles estão interligados, tá? Primeiro tema, então, que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre o qual a gente vai falar aqui hoje. Doenças emergentes no século XXI. Desafios e soluções. Ângelo, caiu esse tema lá no Enem. E aí o aluno vem trazer para a gente, né, que uma das principais causas, um dos principais motivos para essas doenças emergentes no século XXI é a própria degradação da natureza, né? Então, essa degradação da natureza faz com que as doenças, elas venham aí a emergir, ou até mesmo reemerger, né? Emerger, perdão, ou reemerger, que é a questão que a gente vai debater daqui a pouquinho, né? Como que o aluno pode embasar essa questão, essa justificativa que ele traz como um ataque à natureza, se é algo que vai ampliar, enfim, essas doenças emergentes? Então, qual o conhecimento de biologia ele pode trazer para poder embasar essa ideia? Conta aí pra gente. Não, fantástico. Esse tema eu acho interessantíssimo, assim. Ó, o Ítalo tá ali, velho. Abração. Você é um cara bacana demais. Professor de biologia, Fofíssimo. tá comentando ali. É Sim, um tema sim. muito, muito massa, assim, é um tema incrível, porque, infelizmente, a gente tem vivido os dois problemas, o desmatamento e uma doença emergente. Então, estamos nesse momento agora. O que é uma doença emergente? É uma nova doença. E a gente está vivendo o SARS-CoV-2, esse vírus, que é um tipo de coronavírus e que parou o mundo. É por isso que a gente está tendo aula online, por causa de uma nova doença. E quando a gente pensa no Brasil atual, a gente tem desmatado numa taxa muito maior do que a gente já desmatava. A gente não desmatava pouco, a gente sempre desmatou bastante. Sempre foi absurdo. Eu trabalho como biólogo também, fazendo consultoria. Já tive a oportunidade de chegar na floresta amazônica, no lugar que eu estava trabalhando, para poder fazer uma consultoria, para fazer um relatório de impacto ambiental, porque ia passar uma linha de transmissão, que é igual uma estrada. E durante a minha pesquisa ali, eu estava ali, os caras desmataram a área inteira. Então, de forma ilegal. Jogaram tudo no chão. Então, a gente faz isso há muitos anos já, só piorou muito. E isso é um problema que pode estar relacionado com a origem de novas doenças? Pode. Tem alguns dados que são interessantes que a gente pode falar. Nos últimos 80 anos, várias novas doenças apareceram, essas doenças emergentes. E 70% dessas novas doenças que apareceram, elas são zoonoses. Olha que interessante, são doenças associadas a animais. Então a gente aproximou do animal e, como consequência, um vírus, uma bactéria do animal pulou de uma espécie para uma outra espécie. Daqui a pouco eu falo como que isso é possível, pular de uma espécie para outra espécie. Mas foi isso que aconteceu.
E o mais incrível é que a maior parte dessas novas doenças não estão relacionadas com animais domésticos, estão relacionadas com animais silvestres. Então, se a maior parte das novas doenças estão relacionadas com o contato com animais silvestres, desmatar aumenta o contato do humano com os animais silvestres. Então, isso aumenta muito a possibilidade da gente ter problema. Tem uma coisa que é incrível da gente pensar. É muito legal a gente pensar em diversidade. Quando a gente pensa em diversidade, tem vários níveis de diversidade. Existe, por exemplo, a diversidade de espécies, espécies diferentes. Existe a diversidade que ela é genética, dentro de uma mesma espécie. Eu e você somos da mesma espécie, nós não somos iguais geneticamente. Somos diferentes geneticamente. Então, se eu for fazer uma análise minha e sua, a gente tem diferentes respostas também. Na natureza, é assim que funciona. Existem alguns seres vivos que eles são muito doentes. Eles são poucos, uma minoria, são muito doentes, cheio de patógeno. A maioria é mais saudável, mas alguns poucos são muito doentes. Eles pegam com mais facilidade as doenças, mas eles estão ali e tendem a ficar em pequeno número. Só que tem um grande problema da gente desmatar, porque quando a gente desmata, ou a gente mata todo mundo, ou a gente mata esses doentes e sobram saudáveis, ou a gente mata os saudáveis e sobram os bichos que são doentes, cheio de patógeno, cheio de vírus, bactéria. Aí a gente vai ter a reprodução desses caras. Então você vai ter uma multiplicação de seres vivos que tendem a ficar muito doentes. E como consequência eles têm vários vírus, existe uma chance de um vírus, por exemplo, sofrer uma mutação e essa mutação alterar esse vírus. E um vírus que era o vírus de um morcego, por exemplo, a gente acabou de ver isso acontecendo agora, ele pode começar a infectar os humanos. Então, uma coisa incrível, assim, o que aconteceu, que a gente acredita que aconteceu, por exemplo, com esse novo coronavírus que a gente fala, né, o SARS-CoV-2, é que ele era um vírus de um morcego, aconteceu uma mutação que mudou uma proteína da superfície dele. E esse vírus, depois dessa mudança, parece que 12 bases nitrogenadas, que são 12 letrinhas, foram adicionadas ao material genético desse vírus. E ele parou de infectar o que era o morcego e infectou o humano. Isso é uma coisa incrível para esse vírus. Porque quando você pensa em evolução, nós somos imunes, a população humana é imune a vários tipos de vírus. Vários. De repente aparece um novo vírus. Ninguém é imune ainda. Então ele espalha. E se for igual a esse SARS-CoV-2, espalha de forma fantástica. Porque várias pessoas, inclusive, são assintomáticas. A pessoa vai lá, ela tem um vírus, mas não fica doente. Não vê nada nela. Então espalha por todos os lugares. Então, por isso que desmatar é tão prejudicial e a gente está fazendo isso de uma forma completamente desordenada. O Ricardo Salles, ele quer ver a boiada passar. E a boiada está passando e a gente não está fazendo nada. Então isso é uma coisa que me incomoda, mas me incomoda muito, assim, sabe? Eu tenho ficado muito chateado com essas situações. Às vezes eu não consigo nem ver uma reportagem. Quando começa a ver, eu fico incomodado demais. Porque a gente está falando das doenças emergentes, então olha que triste essa notícia. Fazendo essa associação que a gente está fazendo, é possível que próximas novas doenças apareçam no Brasil. Então, olha que previsão terrível que eu estou fazendo aqui agora. Que coisa chata, né, da gente pensar. Vários são os problemas, né? Pra você ter uma ideia, o ebola foi uma doença que surgiu do contato do humano com o morcego também. Parece que a galera comeu carne de caça e o ebola passou de uma pessoa para outra, saca? Do morcego para o humano, depois do humano para o outro humano, de uma pessoa para outra. Então, uma coisa bem complicada. Então, essa que é a relação do desmatamento versus o aumento das doenças. Além de, só para concluir, quando a gente desmata, a gente acaba fragmentando e a gente gera muita borda. Porque numa floresta tem aquela parte de fora que é a borda e tem o meio que é o centro. O centro abriga algumas espécies, a borda abriga outras. Você pensa no mosquito prego, que ele é um vetor, ele é vetor da malária. A malária. Qual que é da febre amarela? A da febre amarela, ele pode ser, se for a febre amarela urbana, o próprio Aedes aegypti, que está aqui, que a gente tem aqui. Então, no ambiente urbano, é esse danado, que é um mosquito, por acaso, que é a coisa mais maluca, que ele foi trazido para o Brasil, foi uma espécie introduzida. E ele é vetor de febre amarela urbana, ele é vetor de dengue, chikungunya, zika, é um problema. O da malária, a gente chama de mosquito prego, ele é igual um preguinho mesmo. Quando ele pousa, ele levanta a bundinha assim e fica igual um preguinho preto. E esse mosquito, ele vive muito bem nas bordas. Então, quanto mais você desmata,
mais borda você gera. E quanto mais borda, mais mosquito. E quanto mais mosquito, mais malária. Então, olha só os problemas que a gente viu. Então, desmatar aumenta o número de novas doenças, aumenta as possibilidades. Realmente, essa questão aí, ela vai trazer pra gente, então, o efeito, né, do desmatamento sobre a saúde humana, de forma bem direta, bem clara. Acho que o Ângelo explicou aí com todas as palavras, né? E aí, Ângelo, uma coisa também, acho que vai entrar nessa questão das bordas, né? Eu me lembro muito das aulas de biologia, os professores mencionando que, na verdade, esse desmatamento poderia promover ali migrações de espécies. Isso também entra nessa questão da borda que você mencionou ou não? A associação da borda é tipo assim, você começa a construir uma casa, você constrói uma casa do lado da floresta, do lugar que acabou de desmatar. Aí você tinha um barbeiro lá, que é vetor de Chagas, que a gente fala que é um protozoário que causa essa doença, né? É o Trypanosoma cruzi. E o barbeiro é o Triatoma infestans, é o mais comum. Esse barbeiro, ele vivia na floresta. E a coisa mais interessante, olha só que ideia legal, sim, você puxou isso, é bacana falar. Lá na floresta, o protozoário Trypanosoma cruzi, ele completa o ciclo dele com uma tranquilidade. É barbeiro, por exemplo, tatu. E um tatu que tem chagas não morre de chagas, não. Tá lá o tatu com chagas, ele vive com o protozoário. E o Sabe? coração nem enxuga, né? É porque ele vive pouco tempo, né? Não dá tempo, porque a doença de Chagas é um mal que ele vai assim, é bem lento, é uma doença crônica. A pessoa fica muitos anos doente e às vezes nem sabe que tem. Depois de muitos anos descobre, fala, nossa senhora, meu coração está com problema, porque já passou muito tempo. Então lá pro tatu era tranquilo, gambá. Aí quando a gente desmata, esse tal desse barbeiro que vivia na floresta, ele pode começar a viver junto com a gente. Então tem uma casa, por exemplo, que tem vários esconderijos para ele. Ele esconde e à noite, ele tem um hábito noturno, sai para chupar o sangue da pessoa e acaba, quando ele chupa o sangue, ele defeca o protozoário e esse protozoário acaba infectando a pessoa. Então, desmatar tem a ver com isso. Fora que a gente pode desregular muita coisa, né? A gente faz parte da biodiversidade e muitas vezes a gente julga que a gente é mais importante do que a biodiversidade. Só que a gente faz parte da biodiversidade. Tem que lembrar disso. Se a gente tem um desequilíbrio, a gente vai ter momentos de temperaturas muito elevadas, momento de muito frio, momento de muita chuva, momento de chuva nenhuma. Vai ficar tudo extremo, tudo extremo. Espécies vão desaparecer, espécies vão aumentar muito. Então esse desequilíbrio todo está associado a novas doenças, doenças emergentes. Então a gente tem vivido esse momento agora, e o mais triste, né? Algumas pessoas acreditam que o desmatamento é uma coisa incrível e que vai melhorar a economia do país. Cara, A gente, inacreditável. a gente começar a pensar nisso dá até descrença em relação à política, né, Ângelo? Assim, Total. é uma sensação mesmo assim de impotência. Eu pelo menos me Uhum. sinto dessa forma, né? É como cidadã, eu tenho a minha voz, eu tenho os meus direitos, mas quando você vai contra ali uma maioria, né? Que elege certas pessoas para estarem no comando do país, e enfim, você tem esse ministro, né? Realmente, é bem complicado a gente assim, lidar com É. essa situação e promover algum tipo de mudança. Nós somos professores, a gente consegue fazer isso em sala de aula, né? Quem dera que todo mundo tivesse a oportunidade de ver o outro lado da situação. Realmente é bem complicado. Mencionando isso, Ângelo, então, a gente tem alguma consequência direta que a gente já possa assim, atribuir a questão das queimadas que estão acontecendo no Pantanal? Alguma previsão do que possa acontecer a partir disso? Enfim, o que o aluno pode colocar ali no argumento dele relacionado a essa atualidade que está aí tão né, explícita para a gente? Uma coisa assim interessante é que eles queimar é o final do processo. Porque tem alguns ambientes, você pensa no cerrado, por exemplo. Queimada no cerrado é uma coisa esperada, é esperada, mas não é esperada o tempo inteiro. Então, no início das chuvas, começa a ter uma descarga elétrica, a descarga elétrica gera o fogo, depois começa a chover e apaga o fogo. Então é isso que vai acontecer, sabe? É isso que acontece quando a gente pensa nas queimadas do cerrado. Floresta amazônica, Pantanal, não é para pegar fogo nunca. Então, quando a gente pensa no fogo, ele tem um objetivo. O fogo é o último estágio, geralmente. A primeira coisa que eles fazem, floresta, por exemplo, a floresta amazônica, tem muito fogo lá hoje, né? Eles pegam, por exemplo, dois tratores bem grandes e amarram uma corrente
que vai de um trator até o outro trator, chama correntão. Os dois tratores aceleram e vão jogando todas as árvores no chão. Depois, como que eles fazem para poder limpar esse ambiente? Eles botam fogo. Então, quando a gente vê o fogo, a gente pensa assim, nossa, eles estão botando fogo, o fogo é o desmatamento. Não, o fogo vem depois do desmatamento. Quando a gente vê o fogo, já desmatou. Então, eles estão desmatando para quê? É para expandir a criação de gado, a pecuária vai expandir, a agropecuária de forma geral. Só que tem uma coisa muito importante. Se a gente pegasse as áreas que já foram desmatadas no Brasil hoje e que são improdutivas, e a gente usasse essas áreas que já foram desmatadas e são improdutivas hoje, a gente conseguiria aumentar a nossa produção e ainda exportar mais. Então, você entende que não precisa desmatar? E se a gente está desmatando para deslocar para essas áreas, desde que a gente desmata por vários motivos, né? Desde desmatamento para ter uma agricultura, pecuária, como para expandir cidade, para mineração. Mas geralmente, quando você pensa em mineração, existe uma grande verificação por órgãos nacionais e estaduais das empresas que mineram. Então, elas são obrigadas a fazer relatório de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental, elas são obrigadas a mitigar. Então, elas têm que, eu estou fazendo esse mal aqui, vou compensar. Tem várias medidas compensatórias. O grande problema hoje é esse desmatamento desordenado, que acaba gerando essas consequências. Que a gente pensou que as espécies vão morrer, indivíduos vão morrer, podem sobrar os indivíduos com maior número de parasitos, e se eles sobram, isso seria extremamente grave para nós, porque eles vão multiplicar, eles vão ter muitos parasitos, existe maior possibilidade de uma espécie parasita pular desse indivíduo para nós. E se é uma doença que tem grande poder de disseminação, acabou. A gente fica com essa vida que a gente está aí agora preso dentro de casa e usando máscara. Cara, tenso. E nessa questão aí, né, dessa emergência, a gente já falou da emergência, e a gente pode falar também da reemergência, né? Como que seria isso, assim? A gente falou um pouquinho sobre o sarampo, a questão da vacinação. Um outro argumento que o aluno poderia trazer, caso caísse o tema dessa emergência, né, de doenças emergentes no século XXI, dos desafios e soluções, ele poderia, então, tanto trabalhar com essa questão, né, da degradação ambiental, como também trabalhar com a própria questão desse movimento anti-vacina que tem surgido aí e que tem prejudicado a saúde pública de maneira geral, né? E aí, falar do sarampo nesse caso, seria falar de uma doença reemergente, então? Sim, o sarampo ele tinha desaparecido. E ele reapareceu, né? Parece que ocorreram algumas migrações, parece que pessoas vieram da Venezuela, chegaram no Brasil, elas trouxeram de novo o vírus, mas é muito importante a gente ressaltar que várias pessoas no Brasil não estavam vacinadas. Porque se todo mundo está vacinado no Brasil, a gente está tranquilo. Mas por que aconteceu isso? Assim, uma primeira coisa que a gente tem que pensar é que você não estava vendo ninguém com sarampo. Então, você não sabia de um vizinho, de um primo, do seu irmão, ninguém pega sarampo. Então, as famílias começaram a relaxar, esquecer, você esquece. E não estava vacinando. Então, esse foi um primeiro problema que existiu. E é comum. Qualquer país que você tem uma doença que foi erradicada e tudo mais, não tem mais essa doença lá, é comum as pessoas relaxarem e não vacinarem contra essa doença. Mas a gente tem que fazer as campanhas para manter as pessoas vacinadas, para não acontecer o que aconteceu, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O sarampo ele voltou assim, de uma forma intensa nesses dois países, tem aumentado bastante. Então, é uma coisa extremamente grave. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa é esse movimento anti-vacina, né? Que é um movimento antigo, assim. Quando a gente pensa na vacina, é interessante a gente lembrar da história dela, né? O que é a vacina? A vacina ela foi criada, eles descobriram a vacina, porque eles perceberam que a varíola matava muita gente. Muita gente morria de varíola, que é um vírus que causa varíola. É grave, morria gente demais no mundo. Só que algumas pessoas que ordenhavam lá vacas, que tinham muito contato com vaca, essas pessoas elas não pegavam varíola. Era engraçado que eles observavam isso. Aí eles foram perceber que existia um vírus mais fraco, mais frágil, que era o vírus que as pessoas pegavam quando tinham contato com a vaca. Só que esse vírus causava imunidade nelas. Elas ficavam imunes. Aí os caras perceberam isso. Aí um dia eles tiveram uma ideia. Tinha uma mulher que estava com a varíola, que ela tinha pegado a varíola da vaca. Eles pegaram um ferimento dela assim com um pouco de pus, pegaram aquele pus,
injetado em outra pessoa. E a pessoa teve alguns sintomas brandos e depois nunca mais pegou varíola. A partir disso, os caras inventaram a vacina. A maior revolução da medicina, da história, são as vacinas. É uma revolução incrível. Isso é uma revolução incrível. Mais do que qualquer tratamento, qualquer outra coisa. O que mais mudou a expectativa de vida nos países todos foi a vacinação. Vacinar é uma coisa extremamente importante. Porque se a gente for pensar antigamente, antes das vacinas, existiam as doenças da infância. As pessoas passavam pelas doenças da infância. E uma coisa curiosa é que as famílias costumavam ser famílias um pouco maiores, assim. Então a mãe tinha 8 filhos, 7 filhos. Então era comum, quando a mãe chegava no médico, por exemplo, ela perguntava para o médico perguntava para ela assim, quantos filhos você teve e quantos filhos você conseguiu criar? Quantos morreram, né? Era comum morrer criança. Hoje, se morrer uma criança numa família, é uma tragédia. Só que antigamente era comum, exatamente porque não tinha vacina. Então, ó, sarampo, catapora, cachumba, rubéola, difteria, poliomielite. As crianças passavam por isso. A poliomielite que gerava paralisia infantil. Então, era comum nas escolas as crianças com aqueles andadores, o barulhinho delas andando. Isso era muito comum no passado. Depois, a vacina revolucionou. E todo mundo praticamente entendeu que vacina era uma coisa boa. Só que aí surgem alguns movimentos, que são movimentos anti-vacina. Isso é uma coisa terrível. Isso é antigo, mas em 1998 o negócio deu uma bombada. Um cara chamado Andrew Wakefield. Esse cara, ele é responsável. Parece que ele estava associado a alguns advogados. Esses advogados eles queriam processar a indústria farmacêutica, queriam ganhar dinheiro. E eles apoiaram esse cara. E esse cara conseguiu publicar um artigo associando a tríplice viral. Ele associou essa vacina tríplice viral ao autismo. E publicou numa revista famosa. Aí as pessoas começaram a fazer o quê? Enlouquecer com isso, achar incrível. E começaram a associar. Depois a própria revista pediu desculpa, viu que o artigo do cara era falso. Mas até hoje, as pessoas que são do movimento anti-vacina usam esse artigo desse cara para falar que tomar vacina gera autismo. Uma coisa muito grave. E eu culpo nós, da biologia, os cientistas, nós somos muito culpados por isso. Muito culpados. Porque a gente é péssimo em divulgação científica. Existe uma coisa na academia científica, você vai lá no FMG, você chega no laboratório, as pessoas são arrogantes, as pessoas gostam de falar difícil, as pessoas elas não deixam a biologia acessível. Então, eles começam a complicar tudo e não tem paciência com o leigo. E você pega muito médico, muito biólogo que não tem paciência com o leigo. Então, a pessoa chega lá com uma dúvida do movimento anti-vacina, o cara fala, eu não vou conversar com você. Aí esses caras que eles trabalham com o movimento anti-vacina, eles querem crescer esse movimento, eles usam um argumento simples que qualquer pessoa é capaz de entender. Quando eles usam um argumento simples, qualquer pessoa é capaz de entender, isso é fantástico, é acessível. Então aquela pessoa que não tem informação, ela vai acreditar e ela vai seguir o movimento anti-vacina. O que piora tudo. Porque se a gente pensa, por exemplo, numa população toda imunizada, a gente elimina a doença. Mas se a gente pensa, por exemplo, mesmo se uma população inteira tomar vacina, o nosso sistema imune tem que gerar uma resposta. Existem pessoas que têm falhas e que não respondem bem à vacina e não ficam imunes. Isso existe. E existem pessoas que não tomam vacina. Aquelas pessoas que não tomam vacina, elas prejudicam elas e as pessoas que por acaso não conseguiram uma imunidade através da vacina. Aí a coisa começa a alastrar, começa a complicar novamente. Então esse que é o grande problema. Então eu acho que está relacionado justamente a isso, assim, que a gente tem que entender que a gente deveria ser melhor em divulgar a ciência, em conversar com as pessoas, em gerar informação. A gente é terrível nisso, a gente tem que melhorar isso. E uma coisa interessante, né? E agora puxando um pouquinho para o gancho da redação, para a galera que está aí acompanhando, pensar até em propostas de intervenção, por que não, né? Se a gente tem ali, trouxe no nosso texto 2 problemas centrais. O primeiro que é dessa questão da invasão do homem ao habitat natural de várias espécies, né? Criando essa borda que o Ângelo comentou e aumentando, ampliando essa borda que o Ângelo comentou aí. E se a gente tem, por um outro lado, essa doença emergente ou doenças, inclusive, reemergentes, vindo com certa força, muito disso acontece até mesmo pela desinformação, né? E o ambiente acadêmico, ele tem uma grande culpa disso sim. A gente sempre fica falando, né, que falta investimento, e realmente falta investimento, né, Ângelo? Isso aí a gente não pode duvidar.
Mas assim, a academia, a galera gosta de escrever difícil, gosta de falar difícil, então a linguagem realmente não é acessível. Deveria haver algum programa, né, para conscientizar mesmo cientistas a terem essa maior acessibilidade ali, né, gerarem uma maior acessibilidade aos conhecimentos que são divulgados. Você chega para falar com alguém de algum termo específico da biologia, pensa o Ângelo aqui comigo hoje, gente. Vocês já viram que ontem eu já confundi melanina com melatonina, hoje mesmo eu já confundi mosquito prego com a Aedes aegypti. Então, assim, se não fosse o Ângelo aqui para esclarecer com uma linguagem acessível, né, Ângelo? Eu estaria até agora aqui confundindo os trem tudo aqui. Realmente a gente precisa disso, né? É uma proposta de intervenção assim, fantástica. Então, ó, sobre esse tema, a gente já falou como fazer uma contextualização histórica, o Ângelo trouxe a questão da própria vacina, né? A gente pode trazer aí dois problemas, talvez um texto por adição de ideias, em um primeiro desenvolvimento, mencionar a questão da invasão humana ao ambiente natural ali, né? Uma invasão além daquilo que seria saudável. E num segundo parágrafo, falar desse movimento anti-vacina, que faz reemergir várias doenças. E na proposta de intervenção, cara, bora para as universidades, então, que a galera tá precisando fazer com que o conhecimento seja mais acessível. Ângelo, show de bola, bora pro segundo tema? Você tem mais alguma coisa para poder acrescentar? Bora. O último comentário é porque Pode falar. algumas pessoas elas têm confundido assim, o movimento, que é o movimento anti-vacina, com a revolta da vacina. Então, eu queria indicar um vídeo de um amigo meu, se alguém que depois tiver interesse. O nome dele é Gabriel Verdim. Ele é um amigaço meu. Não sei se você conhece o Gabriel, professor de história. Conheço, trabalhei com ele lá no QI, uai. Ah, você trabalhou com ele? Ele é um cara fantástico. Trabalhei Ele lá gravou um também. vídeo justamente falando da diferença. Ele falou assim, ó, existe uma diferença entre revolta da vacina e movimento anti-vacina. E que eu achei incrível, né? Porque tem gente achando que tá rolando de novo aí a mesma coisa. Só que é bem diferente, né? Um outro contexto, é muito diferente. E naquela época Eu ali a acho que vale vacina a estava pena. surgindo, né, Ângelo? Então, assim, a gente tem mais de 100 anos de vacina aí, é uma coisa, realmente, É. é um contexto histórico também bem diferente, né? Não, e o Brasil, assim, tinha acabado de abolir a escravidão. Então, você imagina como é que Uhum, era a situação do Brasil na época ainda. Então, era uma coisa, né, terrível. E aconteceu realmente violência nessa época, né? As pessoas, um grande número de pessoas com varíola no Brasil, já tinha lá desenvolvido a vacina, era justamente a varíola daquela história que eu contei. Então, a uhum, gente teve muita morte num ano. Então, eles definiram, falaram, nós vamos obrigar as pessoas a vacinar. Só que tinha muito, o contexto era diferente. Por exemplo, uma mulher, se mostrar o braço ou mostrar a perna para tomar vacina, isso era uma coisa que era muito íntima. Então, hoje em dia, mostrar o braço é uma coisa comum, na época não era. Então, uhum, ser obrigado a fazer isso gerou muita revolta, gerou morte, prisão. Então, foi muita coisa. Então, assim, a gente tem que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Hoje, infelizmente, acontece isso de ignorância. É uhum, ignorância. Porque se a gente para pensar, a pessoa que ela quer achar que a Terra é plana tem problema? Para mim, não. Para ela pode ter, para mim, não. Agora, a pessoa que defende o movimento antivacina, essa pessoa prejudica várias outras pessoas. Um sim. último comentário sobre isso que eu acho curioso é que, ano passado ou retrasado, um dos líderes do movimento antivacina morreu. Sabe de quê? Catapora. Tem vacina. Né? Então fica a dica. Tá igual aquele pessoal que foi comprovar que a Terra era plana, aí começou a navegar e ficou perdido no meio do mar, você viu recentemente isso? É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Galera maluca, né? Uma hora a ciência vai bater de frente, né, Ângelo? Não tem jeito. Se não aprende na escola, aprende com a ciência na vida. Ai, não, bacana. Então vamos lá, a gente tem mais 15 minutinhos de live. Temos mais dois temas, então a gente tem que ser um pouquinho mais breve aí na Bora discussão. então. Eu tava muito Vambora. feliz de conversar sobre isso, eu aprendi muitas coisas aqui, certeza também que os meninos também. O segundo tema, então, que a gente vai falar são caminhos para combater a obesidade infantil no Brasil. A gente teve o Legal tema de demais. 2014, que foi o tema de publicidade infantil. Alguns alunos correlacionaram com a questão das propagandas, né? Mas vamos supor, então, que caia esse tema lá pra gente. Caminhos para combater a obesidade infantil no Brasil também é uma questão de saúde, né? E aí o aluno coloca ali que um dos principais fatores que fazem com que a obesidade infantil esteja em crescente aí no nosso país é exatamente essa rotina muito agitada que os brasileiros têm, né? E aí comer, se alimentar de alimentos processados, de carboidratos, é uma coisa muito prática, né? Você está com fome, você vai ali no McDonald's, compra um hambúrguer, é muito mais fácil você fazer um legume, fazer um bife de frango, né? É bem ali prático mesmo comer um carboidrato, uma pizza, e até mais acessível, né? Acho que o Ângelo caiu. Não, voltou. Não.
Voltou, perdão. Então é muito mais acessível, né? E aí eu queria saber de você, assim, sobre a biologia, o que que poderia embasar isso? Coloquei algumas questões para você, mas eu acho que, assim, a principal aí, como que a gente vai falar sobre essas informações nutricionais, né? Por que essas informações nutricionais são tão importantes e por que que elas deveriam ser mais divulgadas? Ou então conhecidas, até mesmo conhecidas, né? Acho que tem que ser divulgado, todo mundo conhecer, né? Olha, pra você ter uma Uhum, ideia, tudo começa na gravidez. Se uma mãe engorda muito quando ela está grávida de alguma criança, o filho dela tem 80% de chance de ser obeso. Então, olha só como é nossa, que não começa sabia as disso. coisas. Olha só, começa Uhum, assim. Esse é o número um. Número dois. Quando a criança nasce, ela nasce com um número de células que armazenam gordura, que é o adipócito. No primeiro ano de vida dela, ela só enche adipócito. Ela vai enchendo de gordura essas células. Ela não multiplica essas células. Para depois, com 2 anos, ela começar a caminhar, andar. Você já reparou que criança novinha é muito gordinha? Não é muito? Já repararam isso? uhum, Isso é uma coisa uhum. assim, que é natural. E com 2 anos ela começa a gastar, ela começa a perder caloria, gastar muita caloria e perder peso. Então ela vai emagrecendo. Se a criança chegar aos 5 anos, se ela chegar aos 5 anos obesa, a chance dela ser obesa pro resto da vida é 4 vezes maior. Então, olha que loucura. Então, o início da vida é muito importante. Então, isso é uma primeira Uhum. coisa que a gente tem que falar. Antigamente, a pessoa ser obesa na infância era sinônimo de saúde. Então, as pessoas incentivavam muito isso. A minha avó era uma dessas, que incentivava muito isso. A minha irmã, pra você ter uma ideia, uma vez foi ficar na casa da minha avó alguns dias, e minha avó tinha que dar um remedinho para ela por dia. Minha irmã era muito magra. Minha avó é ruadosa, estava dando 4 remédios por dia, era para tomar um. Meu Deus. Como consequência, a minha irmã inchou. Ela ficou inchada. A minha avó ficou tão feliz, mas tão feliz, que quando minha mãe chegou na casa da minha avó, que minha irmã estava passando férias lá, a minha irmã escondeu para fazer surpresa para minha mãe que ela tinha engordado, ela estava inchada. Diz minha mãe, quando viu a mãozinha dela, já tomou um susto daquela mão inchada, assim. Porque minha avó, o sonho Gente, dela era que todo mundo tadinho. ficasse gordinho. Então, essa que era a ideia. Então, isso é uma primeira coisa que a gente fala. Outra coisa é que a gente mudou muito o hábito alimentar, o hábito de vida. Existe uma coisa Uhum. muito interessante, que o seu corpo ele sempre vai buscar o seu maior peso que já teve na vida. Então, eu vou imaginar que o máximo que eu já pesei, 80. Aí eu estou pesando 70. Meu corpo vai ficar lutando para voltar para 80. Então, depois que você ganha peso, fica difícil de perder. Então, isso é uma coisa complicada. Você tem que manter pelo menos um ano aquele novo peso ali para você dar uma equilibrada. Nós Uhum. mudamos hábito alimentar, aumentamos o consumo de carboidrato pra caramba, comida rápida, fácil, barata. Se for parar para pensar, tem pacote de biscoito que custa R$ 3, biscoito recheado. Uhum. A pessoa come um Uhum. pacote daquilo, ela está satisfeita. Então, se ela não tiver muitas condições, ela come aquele pacote de biscoito. Então, costuma acontecer isso. Além disso, o gasto calórico diário diminuiu muito. Nós somos, lá do passado, espécies coletoras caçadoras. Então, para a gente conseguir buscar o alimento, a gente andava o dia inteiro. Deslocava, Uhum. andava. E, além disso, a gente, quando achava que era difícil, a gente tinha que consumir o máximo de alimento possível. Então, a gente tinha que comer o máximo, ficar lotado. Sabe quando a gente come e fica muito lotado, dá uma satisfação? Tipo, abre o Sabe esse zip? negócio? Isso. Você deita assim, fica assim, Sei demais. sabe isso? Nós somos Aham. preparados para isso. Só que a gente, infelizmente, a gente não gasta mais energia. As crianças, Uhum. antigamente, eu vivi o antigamente, assim, se fosse comparar, né? Porque eu tenho 38 anos. Eu fui criado em Belo Horizonte, numa época que eu brincava na rua. Então, eu brincava de quê? Futebol, pique-esconde, Uhum. bater campainha na casa dos outros, sair correndo. Então, o dia inteiro era atividade, entendeu? O dia inteiro na atividade. Sim. Hoje os meninos não podem sair, é perigoso. Então, eles ficam em casa. Aí eles ficam ali, videogame, televisão, celular. Então, a gente Uhum. mudou o hábito alimentar. A gente está comendo mal pra caramba. E além de comer mal, a gente está Uhum. gastando menos energia. Então, esse que é o problema Uhum. de hoje. Show de bola. Eu acho que aí a gente já tem, então, duas questões muito legais aí a serem discutidas, né? Que é tanto o gasto energético, que diminuiu, até mesmo com a chegada das novas tecnologias, né, Ângelo? E também essa questão que você menciona aí, desse padrão de consumo, né? A gente pode associar aí a própria rotina corrida. Então, dois argumentos fantásticos que a gente pode trazer e embasar.
E aí eu vou pegar um gancho, Ângelo. A galera tava até perguntando aí qual que era o tema. O tema era Caminhos para combater a obesidade infantil no Brasil, tá? Tema mais completinho para quem quiser anotar. E aí vou pegar um gancho dessa questão do gasto energético e a gente vai para o lado totalmente oposto. Ângelo, você já ouviu falar em vigorexia, com certeza, né? Total. Sim. Dá para explicar para o pessoal o que que é? Porque o nosso próximo tema vai Tá. abordar isso. Ó, tem dois tipos de vigorexia. É uma patologia psiquiátrica. Uma patologia psiquiátrica. São dois tipos clássicos. Um tipo de vigorexia é aquela que a pessoa ela quer praticar muito esporte. Ela quer, por exemplo, correr muito, ela quer nadar muito. E as pessoas elas vão viciando em esporte. E ela vicia no nível que começa a atrapalhar a vida dela. Porque cada vez ela precisa de mais atividade física para gerar uma resposta para ela, que é a produção de endorfina. A endorfina ela atua numa região do cérebro da gente. Essa região ela é chamada área recompensa. Essa área recompensa ela dá parabéns para a gente quando a gente faz coisas vitais. Então, por exemplo, já deve ter sentido isso. Sabe quando você está com muita sede, mas muita sede mesmo? Que você bebe aquele copão de água naquela temperatura ótima assim. Aí quando você Uhum. acaba de beber água, você fala assim: nossa, água é bom demais. Já O viveu pessoal essa tá até um. situação? Aham. Água é bom demais. O que é isso? É essa área do seu cérebro, que é a área recompensa, te dando parabéns, porque ela te vicia em beber água, porque é vital. Só que a gente, Uhum. às vezes, a gente tem alguns distúrbios que desviam para alguns outros pontos. E as pessoas Uhum. começam a viciar e ganhar parabéns da área recompensa quando praticam atividade física muito extrema, desgastam muito, aí elas ganham parabéns. Então elas viciam nisso. Então elas passam Uhum. horas correndo, nadando, pedalando. E caso ela não nade, não corra ou não pedale, ela fica mal-humorada, triste, com insônia e com a sensação de culpa. Então esse é um tipo de vigorexia. Esse é um tipo. O excesso do exercício físico. Todo excesso é ruim. Até beber água demais é ruim. Uhum. Tudo em excesso é ruim. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Um outro tipo de vigorexia é aquela que a pessoa ela tem muita massa muscular já, ela já está forte, mas ela se enxerga magra. Ela se enxerga magra e se enxerga fraca. Então ela quer fazer atividade física o tempo inteiro, mas aí no caso é para ganhar massa muscular, um pouco diferente do primeiro caso, que a pessoa quer E uma aí, nesse compensação caso, seria um distúrbio de autoimagem, certo? Já não é mais uma total. questão de satisfação do próprio cérebro ali, né? Chama dismorfismo. Uhum. Dismorfismo é a pessoa olhar para a forma dela e enxergar outra coisa. Eu enxergo a pessoa Uhum. forte e eu enxergo ela tão forte que eu acho feio. Eu falo, tá exagerado. Só que a pessoa se Uhum. enxerga fraca. Então isso é um dismorfismo. Ela não consegue entender que ela está com excesso de músculo. Então Uhum. ela começa a malhar muito, começa a tomar muito suplemento. E algumas pessoas chegam ao ponto de, para ganhar massa muscular, elas começam a usar os anabolizantes. Anabolizante que pode trazer consequências terríveis. Porque se uma pessoa começa a usar anabolizante, vamos imaginar um homem tomando testosterona. Lá no testículo do homem, tem algumas células que são chamadas células de Leydig. Essas células produzem testosterona. Quando a gente começa a injetar testosterona, se quiser tomar testosterona, o seu organismo faz uma leitura que você já tem testosterona e para de produzir. Então, uma das coisas que É um acontece quando a pessoa está feedback tomando, negativo ali, né? exatamente isso. Ó, agora você gastou bonita a biologia. Não, agora eu acumulei todo o meu conhecimento de biologia de testosterona e trouxe, entendeu? Joguei a bomba aí. Exatamente isso. Porque quando você Uhum. aumenta a concentração de testosterona, você gera um feedback negativo no hipotálamo e na adenopófise, que a Uhum. adenopófise produz um hormônio que é chamado de LH. E esse hormônio que Uhum. estimula a célula de Leydig. Aí você para de estimular, Uhum. para de produzir a testosterona e, como consequência, tem atrofia do testículo. Ele vai atrofiando. Aí, se você parar de tomar anabolizante, ele volta. Mas a pessoa que ela entra nesse ciclo, ele é vício. Ela teve um Uhum. resultado tomando anabolizante. Se ela ficar sem tomar, ela não vai ter esse resultado, não vai durar. Então ela toma de Uhum. novo, toma de novo. Aí sobrecarrega o fígado, rebenta o fígado. O fígado é importante demais pra gente. Então isso é muito grave. A pessoa fazer isso é muito grave.
Não, cara, show demais, então. Então, nesse nosso tema que a gente falou da vigorexia, não cheguei a falar o tema em si, né? Que seria desafios para o combate, perdão, à vigorexia no Brasil. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, né? A questão desse controle da autoimagem, até mesmo em um momento que a gente vive muito cercado de redes, né? Então, assim, eu vejo ali o perfil da Gabriela Pugliese, ela foi cancelada, nem sei se ela é mais famosa, mas enfim. Não, Eu vi o eu perfil da sigo Gabriela ela. Pugliese. Oi? Eu sigo ela porque quando eu comecei a seguir, eu não sabia como é que ela era e tal. E na época ela dava umas dicas Uhum, de comida, assim, de alimentação, eu achei uhum, interessante. Aí depois que eu sim, comecei a ver o tanto de polêmica, confusão que ela arrumou, e é sim, muito sim. exagero, né? Ali é muito exagero. Eu olho para Gabriela Uhum, Pugliese e vejo uma coisa forçada. Eu acho mais do que natural sim. aquilo. Sim, sim. Não, com certeza. E a gente vai vendo aquilo e vai internalizando, né, Ângelo? E a gente tá vendo isso muito na moda. E é claro, né, gente? Praticar exercício físico é fundamental, a gente precisa, o nosso corpo precisa disso, né? Mas aí tende para esse excesso. E aí, só para a gente finalizar aqui, para a gente abrir rapidinho para algumas perguntas, uma outra questão que a gente poderia trazer aí seria essa associação, né, Ângelo, do ser fitness ao ser saudável, né? Essa ideia do ser fitness, de frequentar academia de segunda a segunda, né? Não tem nem descanso. É uma coisa que vem sendo internalizada também muito pelas redes sociais, né? Mas o nosso corpo, ele não demanda esse gasto energético todo, né? Assim, de a pessoa ir fazer aeróbico todo dia e malhar todo dia. Se a pessoa, por exemplo, ela fizer 2 horas, no máximo são 2 horas de atividade física por dia. Então, incluindo a hora que ela caminha, não só a academia. Então, atividade, 2 horas, isso é necessário para a gente poder consumir as calorias. Porque aí a gente vai comer e consumir de forma equilibrada. Então, a gente não vai nem engordar nem emagrecer. Então, seria essa lógica. Então, ela pode praticar esporte todo dia? Pode. É bom para a cabeça, é muito bom, né? Uhum, A gente fica melhor mesmo quando pratica esporte. O que não pode é o exagero. Pra você ter uma uhum, ideia, a vigorexia ela leva pessoas que estão com alguma lesão, o cara está machucado. De tanto que ele fez esforço físico, ele machucou. Mas ainda assim ele continua malhando. Isso que não pode. Aí o cara passa 3, 4 horas por dia na academia, ele deixa de ir a um uhum, compromisso por causa da academia. Quando a pessoa chega nesse ponto, ela está com problema. Agora, se o cara quiser, eu gosto de praticar esporte e pratico praticamente todo dia, um pouco. Um pouco é uhum, saudável. A gente pede isso, mas uhum. exagero é bobagem. Show demais. Então, a gente tem 3 minutinhos aí, vou trazer algumas perguntas aqui. A gente tem que responder bem rapidão, mas vamos lá, acho que vai dar tempo de responder algumas. Beleza. Primeiro, como relacionar a obesidade com isolamento social? Eu acho que é a própria questão mesmo desse gasto energético que é diminuído, né? E o padrão de alimentação que Uhum. acho que aumenta até mesmo por questões psicológicas, né? A gente tenta descontar ali no doce, Mais não é uma isso? vez a gente pensa, olha que legal, aquela área recompensa de novo. Se você Uhum, começa a pegar comida e a comida é sua recompensa, você vai nela toda uhum, hora. uhum. Tem um Ótimo. documentário que fala um pouco sobre isso que é fantástico, que ele fala sobre, por exemplo, a gente atualizar na rede social, isso estimular a recompensa e vicia. Tudo que por Uhum, acaso estimular a recompensa, vicia. uhum. Cara, bacana demais. Vamos lá então para a próxima. Tá. Olha aqui, essa aqui é legal, era de ontem, na verdade. Por que que a luz branca do celular, Ângelo, ela não é tão aconselhável assim nos momentos noturnos? A gente usa mais a luz amarela? Tem alguma questão que você possa explicar aí pra gente? Qualquer luz em excesso. Porque nós Uhum, nascemos com a seguinte lógica: durante o dia tem luz, depois a luz vai embora, o nosso corpo ele se adapta a essa ausência de luz, e isso vai induzir, que estavam pensando lá da melatonina, e a melatonina está que associada ao não é sono. melanina? Não é melanina. Melanina é um pigmento da Aham, pele, que vai ficar na pele e uhum, vai dar a cor da pele da gente. Então, aham, tem uma relação, se você fica com a luz do celular muito direto, essa luz muito forte, você pode ter problemas com a melatonina. Inclusive, assim, essa melatonina que a gente toma, existem divergências aí sobre estudos. uhum, Funciona, não funciona? Tem gente que acha que não funciona. Tem gente que uhum, acha que funciona até ficar sabendo que não funciona. Ou uhum. seja, Sim, sim. psicológico. Então tem uma ação psicológica grande, sabe? Mas tem essa Sim, lógica que ela é importante pra gente. Então a sim, sim. luz ela diminui a chance de você produzir melatonina e ter menos sono profundo, você dorme pior. Acho que caiu aqui, peraí. Agora voltou. Diminuiu o quê, perdão? Beleza. Acho que voltou. Diminui aquele Eu tava sono, até sabe aquele pensando. sono profundo?
Uhum. Sabe o sono que descansa mesmo? Que você acredita que você dorme, você Sim. acorda e fala, nó, descansei pra caramba. Você diminui a chance de ter Uhum. isso. E celular é uma coisa que a gente está ficando o tempo inteiro com isso. Isso é um problema. Eu Uhum. estou me Uhum. policiando porque eu estou completamente viciado em celular. Então isso faz muito mal, faz muito Ângelo, mal. não, eu acho que todo mundo tá vivendo um pouco disso. A gente tem 15 segundinhos restantes. Tirei um print aqui pra galera que mandou minha pergunta e não responder. Não, a gente não respondeu, eu vou responder nos stories amanhã, tá? Quero te agradecer demais a presença. Muito obrigada mesmo, viu, Ângelo, por topar participar. Ó, eu que agradeço, achei fantástico aí.